Muito Oi, boa meus tarde. amores. Fala, minha gente, estamos chegando por aqui no seu comecinho de tarde, terça-feira. Ei, coisa E esse lenço boa, aí? hein? Gostou? Aham, ele E é aí, bonito. bonito, né? Nunca te vi tão bem vestido. Olha só, gente, Agora ele tá sim. de lenço, já Olha, vamos atrás, dizer o que significa atrás esse ali, ó, lenço. tem um Dá uma logo ali atrás, ó. Uma logo, olha, gira aqui que tá no Eita, take fechado, agora volta, pra gente ver aqui à frente, ó. Ó. Isso, Que bonito. coisa linda. Aqui é o microfone. Você pode contar a história desse lenço? Posso. Essa chegada, por que você veio Querem saber o a porquê desse caráter? lenço? Daqui a pouco. É isso aí! E por Daqui a pouco eu conto. E por que o Lucas está de amarelo também? É um combinadinho? Ele tá de carteira, tá homenageando os Correios. Ah, é isso! Eu vim trazer uma encomenda pra vocês. Os Correios, Trazer aí. os Correios que todos os dias, os carteiros que levam as revistas Esperança Novo Tempo para milhares de pessoas todos os dias, o nosso abraço. Você encontrará Mas, com um destes em enfim, dias quando você pedir a sua revista. O carteiro, ou melhor dizendo, Mas Lucas. você já faz a parte mais da administração, que é a camisa social e tal, não é? É verdade. É o cara que carrega as caixas pesadas. É. Você percebe pelo muque, é verdade. Tá trazendo a Conta pra geladeira. gente, o que tem hoje no nosso hashtag? Eu carrego a responsabilidade de estar aqui todas as tardes com vocês, trazendo notícias, que inclusive falando sobre entrega, eu já vou falar o que eu trago hoje pra vocês aqui no hashtag. Pessoal, eu vou falar sobre uma obra lá em São Paulo, na verdade a construção de um condomínio que foi barrado pela justiça pela quantidade de árvores que seria necessário derrubar. Na verdade, eles começaram com esse processo, mas foi barrado. E um dos comentários, inclusive a repercussão, é da própria vizinhança, que percebeu uma mudança por ali, porque se trata de uma mata atlântica. Percebeu a mudança com relação aos animais que estavam por ali e já mudou totalmente o cenário. Vou falar também sobre alguns números que foram divulgados com relação a queimadas. E também hoje vou falar para você que gosta de lua, sempre fala sobre eclipse. Hoje tem, mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Eles estão rindo aqui, mas daqui a pouquinho eu vou tirar uma Essa foto. risada traz muitos capítulos aqui. Eu não sei por onde a gente começa, mas eu vou focar para eclipsar o que a Darlene pensou. É que o Abiná hoje vai sair às ruas para tirar fotos. Se a fumaça não atrapalhar, porque olha, vou te contar, a fumaça anda atrapalhando Mas tinha bastante. fumaça da outra vez? Não. Era a foto que tava meu. Desculpa, não ajudei. Era a foto que Mas tava tem mais ou menos 2 semanas que nós Bagunçada. fizemos um programa aqui sobre como tirar foto da lua. Eu fiz papel de lua, você não sabe? Pois Fiz é. papel de lua, tem lá uma dica pra Não você, faz. até te marquei. Na lua cheia. Eu estava na lua cheia, cheia de alegria com você aí de casa. Gente, o tema de hoje é pela cor amarela, mas mais que isso, Setembro Amarelo. Esse tempo de a gente falar de esperança, de saúde mental, de trazer as pessoas a refletir sobre como tem vivido a vida no que diz respeito a se reorganizar emocionalmente para não enfrentarmos aí os danos de uma vida descuidada. Setembro Amarelo, tempo de esperança. É melhor pensarmos nisso. E temos convidada de hoje que é especialista, psicóloga, mestre, doutora em saúde mental, que é a... Kelly, você lembra do seu nome? Lembra o sobrenome dela? Eu lembro, só não consigo Vai. pronunciar. Eu também não sei direito. Rushdashel. Acertei? Rushdashel. Acertei. Mais ou Vou chamar ela de menos. doutora Kelly o Eu tempo também todo. acho melhor. Doutora Kelly com a gente no programa de hoje. Ainda temos no programa de hoje o que mais? Tem você com um isso, projeto com belíssimo. Isso, pessoal do Margem Norte. O projeto tá lindo demais. É o projeto Voar, que tem tudo a ver com o Setembro Amarelo, com o tema que a gente vai conversar hoje aqui no programa. Então, ó, fica ligado com a gente vai te passar o link para poder assistir esse documentário musical. Gente, tá incrível, sensacional, tá bom? E muito mais. Tem a sua interação também daqui a pouquinho para participar com a gente. E tem presentes também, né? Tem. Muito mais. É o tempo de você se sentar aí e a gente fazer o mesmo aqui. É sentar e voltar. Já de volta entre família, viu? Só é sempre muito rapidinho, né? Só para a gente se acomodar, dá tempo pra gente tomar água. E já estamos aqui para continuar nesse nosso bate-papo incrível. E eu sei que muita gente ficou curioso. Gosto disso, gostou, né? incrível. Ele mesmo fala do nosso papo, que é incrível. A autoestima tá Isso é a convivência. Tipo, eu não sei pra você, mas pra mim é incrível. Já é um bom começo. boa. Não é? Aí, ó. Não, Pra o trio, você- os adjetivos que nós mesmos damos a nós, né? O melhor programa, o mais animado, o trio mais amado, que mais que a Boa, gente mais tem? feliz, né? E agora o papo mais incrível. Mais incrível. É. Sabe que isso é muito bom, né? Você fica
fica estável quando você está falando isso de você mesmo, que daí você não fica se matando pelas ruas para pegar elogio dos outros. Tem um comunicador no Brasil e ele disse que não dá entrevista, porque se fizer entrevista falando sobre a história dele, 40 anos de comunicação, rarará, eu falei assim, eu não vou dar entrevista, porque eu não vou ficar me auto-elogiando. Mas aqui a gente faz. Não precisa nem entrevistar, a gente se declara. Igual o apóstolo João, quando ele diz assim, do discípulo amado, ele está falando dele mesmo. É verdade. A gente se autoelogia, mas também se auto-zoa também, né? É, auto-zoa, autocrítica. Não deixa espaço para ninguém. A gente zoa bastante. Quando termina um programa e fala assim, aquilo não foi legal. Não, aquilo não. A gente se autocritica pelos corredores, mas de público a gente se autoelogia. Mas eu vou deixar um espacinho para foto de amanhã, que vai aparecer uma lua aí do nosso fotógrafo. Mas- Eu vou procurar, viu? Mas antes Eu vou da... tentar. O quê? A lua? A lua? É, vou tentar Não tirar tenta a aquela lua, foto da não. lua. Deixa a lua sem ser tentada. Vou colocar aquela câmerazinha especial para carregar. É uma pequena, ela grandinha assim, ó, que eu tenho lá, que ela faz dar um zoom legal, viu? Tá. Mas dessa vez eu vou trazer a foto e não foto da foto. Porque da última vez eu trouxe uma Tá. foto que eu tirei Boa. da câmera que eu não Boa. consegui descarregar. Ó, a lua, a foto, a gente conversa depois. Mas e o lenço? E o lenço? O lenço. O lenço. Esse não é para enxugar lágrimas nem nada. Isso daqui é um lenço dos desbravadores. Quem são os desbravadores? Clube de Desbravadores é um clube, né? Um departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia que reúne adolescentes, juvenis adolescentes, dos 10 aos 15 anos, para ensinar muitas atividades. Primeiramente, né, o amor a Deus, o amor ao próximo, ensinando também sobre artes ali sobre a natureza, acampamento, né, e várias outras atividades incríveis. E esse lenço também, ele representa, além de representar, né, o Clube de Desbravadores, representa também que o Clube de Desbravadores, ele é amarelinho, está também envolvido nessa campanha do Setembro Amarelo. Do dia 16 até o dia 20 de setembro, a gente está usando, você vai ver, ou já deve ter visto em várias regiões do Brasil, ou talvez até da América do Sul, várias pessoas com esse lenço amarelo, né? Algumas pessoas até Só os chegam que e são dos perguntam... clubes. Isso. Algumas pessoas até chegam e perguntam, mas que lenço é esse daí? Por que você está usando esse lenço e tal? Aí é uma oportunidade para explicar quem são os desbravadores, né? E a gente, nessa semana, olha, ó, Tem um o pessoal Thiago Suihiro, o do Thiago ali é o mais... Mostra meio de lado ali, Thiago. Ó, o dele tem algumas... diferentão. De líder, né? Ele tem alguns... Você disse que o clube é Algumas para listras. meninos de 10 a 15 anos. O que tu está fazendo lá? O que, que o Thiago está fazendo lá? Explica. Olha aí, lá também o Gabriel. No lenço do Gabriel tem vários arganéis, que a gente chama, né? Que é esse daqui que segura, de vários acampamentos que ele já participou, de Campuris também. E tem a farda, né? Dos uniformes. Olha aí também, ó, a Dani, que é da nossa produção, também está com o lenço dela. O Davi também é desbravador, mas acabou ficando na Bahia o lenço dele, né, Davi? Ó, a Dani até colocou ali, ó, neste Setembro Amarelo, lembramos que Jesus se importa profundamente com cada um de nós. Em meio às tempestades da vida, Ele é o porto seguro que oferece consolo, amor e esperança. E nós, desbravadores, não deixamos de apoiar essa causa tão importante. Falou tudo, Dani. Obrigado, bem. hein? E é bem isso mesmo. Desbravadores Ali ao centro está a envolvidos Maíra, também. com quem a gente fala, a diretora é ela. É, a Maíra ali ao lado. Assim, e a gente está prestes a chegar o Dia dos Desbravadores, né? Dia Mundial. Dia Mundial dos Desbravadores. Então, por isso a gente está usando nessa semana também. Quer saber mais? Acesse aí encontreumclube.com.br. Ou melhor, só coloca no Google ali, Encontre um Clube. Encontre um clube, jogou no Google, E aquele já vai ali aparecer. também serve? O Clubes Esse daí serve. Adventistas? Clubes.adventistas.org, que é o mesmo resultado que vai dar se você colocar no Google Encontre um Clube, beleza? Aí você vai saber quem são os desbravadores, onde tem um clube mais perto aí da sua casa para levar os seus filhos, tá bom? Então aproveita. Vamos à pergunta do dia, então, depois dessa aula sobre o lenço, na semana do lenço dos desbravadores, era para o Robson Aleixo também estar com o seu lenço, porque ele é líder de desbravadores. Eu esqueci. Isso é para não ficar só você de esquecido. É verdade. Mas aí fica a amanhã dica. eu venho. Eu me A senti gente vai acolhido. Hã?
Eu venho amanhã de lenço e a gente vai mantendo a Afinal chama de acesa. contas, é a semana do lenço, né? Exatamente. Amores, então, olha só, pergunta do dia, já que nós vamos falar do que está em torno do Setembro Amarelo. Você tem dúvidas? Você quer saber melhor sobre como lidar com a sua saúde mental, como enfrentar uma depressão, ansiedade, aqueles pensamentos mais desafiadores que você pensa não tem esperança, não tem jeito, não sei o que fazer? Quer ajuda? Nós estamos aqui abertos para ouvir a você. O nosso WhatsApp é o 983-150249. Combinado assim? Pode chamar a vinheta de agora, Robson Aleixo? Vai ter que chamar a vinheta, né? E eu vou falar o momento do vinheta chegar, porque é hora do nosso carteiro. Quer dizer, é hora do Lucas trazer a encomenda das notícias, mas depois da vinheta. Muito bem dos comentários. Ele resgata, ele puxa, ele dá ideia. Muito bom. Obrigado, pastor. E tem uma parede amarela, aliás, um vidro amarelo atrás de você. Vidro, Você viu? amarelinho combinando. Combinandinho, tudo amarelo. Pessoal, vamos começar aqui pela primeira notícia. É o seguinte, ó, uma obra tem dado que falar lá para o São Paulo. A Justiça da capital ela suspendeu a construção de um condomínio no Jardim Marajoara, que fica na Zona Sul. Essa obra, ela prevê o corte de 700 árvores. Só que parte disso já foi derrubado. Inclusive, tem até um vídeo aqui que mostra exatamente um pouco da localidade dela aqui, ó, aqui dentro da capital, dentro de São Paulo. Os moradores da região, pessoal, eles mostraram uma certa insatisfação com essa obra, porque contaram que antes era possível ver alguns animais naquela região. Por exemplo, o pica-pau, alguns saguis, tucanos por ali. A promotoria, no caso, do meio ambiente, já verificou essa área particular, no caso, e é coberta pela Mata Atlântica, o que garante, por lei, já ter proteção. Então, nessa região, os moradores falaram, olha, já tem uma obra já funcionando, já está sendo feito o corte de algumas árvores, estamos vendo que o cenário por ali já está mudando. Isso causou uma certa insatisfação e teve esse bloqueio. Olha só, uma das soluções apresentada, então, pela construtora foi a troca de 684 árvores antigas pelo plantio de 457 mudas de 3 centímetros, além do pagamento de uma taxa equivalente à conservação de 664 mudas que não serão plantadas. Então essa foi a condição. A gente continua com a construção desse condomínio, mas com essa plantação de algumas árvores e outras não. A gente vai pagar uma multa, pagar o equivalente à conservação de uma certa muda. Mas aí a população que percebeu tudo isso mostrou uma certa insatisfação com tudo isso e até o momento foi bloqueado. A gente se fala de uma área de São Paulo com muitos prédios por ali, pela região, falam sobre muito asfalto, então às vezes o pouco que tem já é feito, pensado em condomínios, pensado em algumas coisas, mas nesse caso a própria população falou, a gente já percebeu uma certa mudança e não gostaríamos. E mudança? E esse caso foi bloqueado por conta de ser visto ali que se tratava de uma mata atlântica, né, no caso. Então, E por que em lei, São Paulo- já se tinha uma certa... E quem no estado de São Paulo já está muito restrita, né? Verdade. E até quando se derruba uma dessas árvores antigas, tem espécies, né, que viviam nela ou que dependiam dela também, vão ser plantadas outras, mas que aquelas ali já foram, né? As espécies que tinham tanto de outras plantas nela quanto outros seres vivos ali também. Mas E até no caso, você falou, a gente vai replantar algumas, mas você imagina quantos anos outras já estavam por ali, agora para começar vai ser o plantio de E não é a algumas. árvore pela árvore, é a árvore pelo que ela faz. Então você pode até replantar, mas enquanto ela não estiver existindo, algo que ela produz não estará acontecendo. Aí Nós alguém não pode falamos de uma achar árvore, nós assim, estamos falando de muitos lugares. alguém vai dizer assim, ai, mas é como ontem, né? Comentei de que assim, nem me surpreende mais o que acontece com a natureza em função de ela estar respondendo ao que nós temos feito. Então, ao dizer isso, mas não cobra do governo, não cobra do político. Mas assim, o resultado de tudo é em função da ganância. Alguém tem a ganância de fazer um condomínio nessas condições, ainda que se exploda o ar, se exploda a qualidade de vida dos outros. Eu quero ganhar o meu. Então, tem jeito para o coração humano ganancioso? Só tem jeito se for pelo evangelho. Se não for uma transformação pelo evangelho, não tem outra. A política vai até metade do caminho. Nem sei se chega a metade do caminho, mas é alguma coisa para a gente pensar. Pessoal, e falando em locais, no caso sobre com menos florestas,
As queimadas também têm apresentado cada vez mais esse cenário, isso tudo vem acontecendo em vários municípios, inclusive do Brasil, e totalizando um prejuízo econômico de mais de R$1 bilhão. Isso de janeiro até setembro, precisamente até o dia 16 de setembro. Os decretos de emergência são compilados pela Confederação Nacional dos Municípios. Já são 749 decretos com mais de 11 milhões de pessoas que foram afetadas pelos incêndios. E um dos outros fatores que será o resultado de tudo isso também se observa a conta de luz que possivelmente pode mudar. Numa outra edição a gente vai inclusive explicar um pouco mais sobre isso, os resultados de tudo isso. Então esse número já foi publicado hoje falando exatamente sobre isso, alguns dos resultados. Inclusive até alguma das fotos que eu estava vendo hoje pela manhã, é um pessoal de Brasília comentando um pouco sobre a Mata Nacional por lá, que também vem sofrendo bastante. Um vídeo que também foi divulgado mostrando os incêndios por lá e a proporção que se chega assustadora por conta disso. Então a atenção ainda continua com relação a isso. Então esse dado, esse número foi divulgado ainda hoje com relação a isso. Agora vamos mudar um pouco de assunto, a gente vai falar sobre um outro tema, deixar um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve com relação a isso. Inclusive já chega a hora do Abinal que pensou sobre relação às fotos. É o seguinte, pessoal, hoje mesmo vai acontecer o eclipse lunar. Hoje tem eclipse parcial, aliás, e além do Brasil, ele será visível na América do Norte, na Europa, em grande parte da África, da Ásia Ocidental e também partes da Antártida. Isso acontece quando a Lua e o Sol estão em opostos da Terra. Inclusive, a gente vai conseguir ver aqui numa imagem que foi divulgada pela NASA para poder explicar, de uma certa maneira, como que explica esse eclipse. Aqui como se tivesse o Sol nesse canto daqui e exatamente a Lua vai entrar aqui na sombra da Terra que vai ser projetada. Então ela consegue ficar aqui na penumbra, ela não vai ficar totalmente sem a visão, aqui vai ficar um pouquinho mais escura. Aí quando ela entrar nessa outra parte, aí sim que ela vai estar parcialmente ali encoberta, totalmente escura. E o que foi divulgado que é o seguinte, pelos sites especializados, a Lua ela mergulhar totalmente na penumbra, mas apenas 3,5% da sua superfície será coberta pela umbra, no caso que a gente acabou de ver aqui na tela. E que horas isso vai acontecer? Como é que eu faço para poder conseguir ver da minha casa, ver se consigo tentar uma foto, quem sabe? O pico disso tudo será às 11h44 da noite, isso no horário de Brasília. Mas o eclipse deve começar às 9h41, que é a fase da penumbra. Essa fase ela não será totalmente visível a olho nu, já a outra fase sim. Mas lembrando, vai ser necessário no caso para que você consiga ver da sua casa, não vai precisar nesse momento lá pelas 11 e pouco da noite de nenhum equipamento. Mas a condição do tempo vai ser muito importante. Se não estiver nublado por aí, se vai ser um céu super limpo por lá, aí você vai conseguir olhar tranquilamente por isso. Então só lembrando, ele vai acontecer às 11h44. Um pouquinho tarde, mas talvez valha realmente um pouquinho da pena para você olhar, observar e quem sabe, Abinal, até tirar uma foto, né? Você falou que vai resgatar a sua câmera um pouquinho lá, carregar, lá tem um zoom legal. Pois é, depois desse horário aí, eu não sei se vai rolar, viu? Mudamos a ideia. Eu tô priorizando tanto meu soninho. Você já vai estar na penumbra, né? Bem isso, né? 11h44, já devo estar lá pelo terceiro, Ficaríamos sem essa foto. Eu acho que sim. Deixa que vai que eu acorde, né? Do nada ali vai que eu acorde e aí vou deixar tudo no jeito. Eu não duvido que o Lucas fique. Eu não duvido que o Lucas vai estar voltando da academia ainda. Exatamente. Tem isso. Vou tentar uma foto. Boa, Luquinhas. Pessoal, até mais. Querido. Tchau, até mais. Valeu. Quero foto bonita. Amores, vamos continuando por aqui esse nosso encontro do seu Entre Família. Lembrando que você pode mandar perguntas, tirar dúvidas sobre o tema saúde mental, sobre esse período que nós temos dado maior atenção, o Setembro Amarelo, quando as pessoas são convidadas a observar, cuidar melhor a cabeça, né? O que gera ainda muito preconceito para muitas pessoas sobre depressão, ansiedade, às vezes confundido com falta de fé, sem entender o lugar disso na vida prática, de como muitas vezes nós temos vivido o resultado de escolhas ou do que os outros escolhem pra gente, de traumas, dores, enfim. Escreve pra gente no 983-1502-49. Nós vamos pro intervalo, produção. E aí, na volta, nós vamos receber a doutora Kelly Hookdeskel.
Sem mais delongas, mas você ia falar. Não, eu ia só dizer, amores, estamos de volta. Então, já que foi dito que nós estamos de volta, você bem vê, eu vou ali buscar a doutora Kelly Rukdeskel, que é psicóloga, mestre e doutora. A produção disse que não é isso. Pode falar, Tati. O que é? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu vou ali buscar a Kelly. Vem pra cá, meu amor. Mas a Darlene tá assim, né? Num nível de obediência, porque em tempos bem, áureos querida? ela já tinha ido Bem, buscar. prazer. Já estava lá, estava aqui de volta. Obrigada, depois. meu amor. Muito bom recebê-la. Kelly, enquanto eu te Bem-vinda, recebi ali, Kelly. eles estavam aqui falando de quem? De mim. É, porque quando ela tá atacada, ela mas já vou. E ela vai pra casa e busca a sogra. Hoje está em outro modo, né? Verdade. Mas é que a Hoje Tati... ela tá com o coração fofinho. É que a Tati chegou agora, ela trocou de turno, aí ela, se confundiu, eu respeitei, tá, Tati? Mas, enfim, bem-vinda, meu amor. Nós estamos, portanto, falando do Setembro Amarelo. Qual a importância, o que muda quando a gente tem um tempo, um período para tratar das questões globalmente, assim, com toda a comunidade, com a igreja, a sociedade, falar de saúde mental? Isso aí é uma oportunidade que vocês estão proporcionando nesse momento tão, eu falo assim, tão em meio ao caos. Vamos pensar que toda vez que a gente tem uma campanha, porque aquilo é emergencial. Por isso que hoje nós queremos muito, principalmente da área da saúde mental, é que não fique só no mês de setembro, mas em todo o período do ano, cada dia, a gente precisa conscientizar as pessoas de que a saúde mental faz parte de todo o funcionamento humano. O que a sua cabeça pensa, o que você sente, vai influenciar em toda a sua escolha, em toda a sua história de vida. Então, realmente, a gente precisa incentivar, e eu agradeço esse espaço, porque é um privilégio a gente mostrar aqui que precisamos falar não sobre o suicídio, mas como prevenir, não olhando a parte da previsibilidade. Às vezes a gente tem que tomar esse cuidado. É a prevenção, é trazer sentido para esse momento de dor emocional que você e eu podemos. Não tem classe social, não tem idade, não tem gênero, mas existe aí caminhos para que a gente promova a vida. Isso é o que a gente acredita, não só na parte espiritual, mas em tudo. É missão a gente de precisa. vida, né? Verdade. E até interessante quando você fala, né? Não tem classe, não tem idade, porque a gente tem visto, principalmente nesses últimos tempos aí, os dados, né? Quanto a adolescentes, pessoas bem novinhas mesmo, sem esperança, né? Para o futuro, sem esperança para a vida, querendo pôr um fim a tudo. E pessoas que estão começando agora na vida, né? O que causa tudo isso? O que faz com que um pré-adolescente ou adolescente não veja mais solução para nada na vida, especialmente nesse momento que a gente tem vivido? O comportamento suicida, ele é multifatorial. Então, a gente tem que ter aí um cuidado para não rotular. Não dá pra gente falar, olha, é só se tiver o transtorno mental, é só se vier de abuso, mas essas condições, né, são prevalecentes. A gente tem que entender que tem essa influência. Só que a situação que essa criança cresceu, como que foi? Como que foi a espera dessa criança? Tudo isso, a formação dela desde o ventre da mãe, a relação conjugal, a relação com os avós. Por isso que a gente fala que isso não é determinante, porque senão todo mundo fala, olha, a minha realidade, a minha estrutura familiar não foi das melhores. Mas também até a família que teve uma estrutura, um acesso melhor até a questão de saúde, ela também tem risco. Então, o que a gente fala muito? É como que anda esse movimento dos hábitos. Como que você valida quando seu filho caiu pela primeira vez? Como que foi sua reação? A sua reação é olhar e falar, levanta, sacode aí, não foi nada. Isso já está dando um entendimento de como ele vai ser o quê? Cuidado. Porque o autocuidado a gente aprende com os nossos pais, com os nossos professores, com a influência da sociedade. Então isso vai te dando aquela compreensão. Eu tenho um valor. Porque primeiro você aprende como é tratado. Depois, na adolescência e na vida adulta, a gente começa a ver, não, agora é você por você. Você precisa tomar essa atitude e conviver com essas questões do passado e procurar ajuda se caso tiver aí uma situação que realmente está, te bloqueando. Então, a gente fala muito, principalmente na psicologia, na parte de terapia cognitiva comportamental, que os pensamentos disfuncionais, que é a forma como nos passaram a entender a vida,
vai gerando essas compreensões de que eu sou inútil, eu não pertenço, ninguém pergunta a minha opinião. Agora, do ponto de vista global do desenvolvimento desse ser humano, diz respeito à genética, diz respeito ao ambiente, às relações, isso tem um peso imenso, né? Tudo junto, que é multifatorial. Mas também tem algo de ansiedade, depressão e de desesperança, de um senso perturbado até mesmo do significado da vida, em função do estilo de vida pós-moderno? Com certeza, porque gera um vazio emocional. E hoje, com a tecnologia, onde você não tem um olho no olho, você precisa das interações. E a gente vê que as crianças hoje não têm um espaço. Antigamente você ia, jogava ali na sua comunidade, brincava, interagia. Hoje, alguns casos, como a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar o programa, se você faz parte ali de um condomínio, um lugar de segurança até tem, mas a maioria das vezes é no quarto, é ali no celular, e isso realmente adoece, porque cresce o número de comparação. Você compromete a compreensão, a identidade desse indivíduo, porque ele olha a tecnologia e ele fala, não, eu nunca vou alcançar esse patamar. Então ele fica tendo uma manipulação tecnológica que pode gerar ao comportamento suicida. Por isso que a gente fala muito que para acalmar uma criança, não use a tecnologia. É realmente convivendo com ela, mostrando para ela o regular as emoções, que aquilo que ela está sentindo é importante, não é dizer, não foi nada. Ou a pessoa que pensa na questão de tirar a própria vida, ela está tendo uma dor muito profunda. É muito sério isso. Então, quando a gente para e pergunta, olha, eu estou vendo que você não está bem, o que está te incomodando? E continua essa conversa, não assim, olha, você precisa fazer alguma coisa, né? Você tem que exercitar mais, você tem que sair mais, mas ela não consegue. Ela já chegou num ponto, num nível em que ela não tem força, não tem energia, né? E aí a gente tem que ter essa empatia de, ok, eu não consigo fazer por ela, mas eu posso ajudar quem possa trabalhar essas questões, porque isso é fundamental, ela saber que ela tem uma rede de apoio, que ela não está sozinha no processo. Então, a dor emocional, ela muitas vezes, a gente tem aqui com certeza lembranças do nosso passado, na nossa infância, não era falado de forma aberta como hoje é. Só que muitas vezes de uma forma equivocada, onde as pessoas já trazem como fazer. E não tem receita, cada indivíduo é único. Por isso que na parte do comportamento suicida, a gente sempre fala, ok, tem a parte genética, que a gente tem que avaliar, tem a parte histórico, familiar, você já teve alguém que cometeu suicídio, então vamos atrás. É que nem quem tem diabetes na família. Você não vai esperar você ter para ir atrás, você já vai prevenindo. Então saber sobre isso, teve o abuso sexual, violência, procure ajuda, porque isso daí em algum momento pode gerar esse desconforto, esse mal-estar, a ponto de você não ver solução. E ao ser tratado de forma bem eficiente, principalmente nos primeiros sintomas, a gente sabe que sua vida vai ter condições sim de enfrentar e você vai ser também uma pessoa que vai ajudar as outras pessoas. É isso que eu vejo muito, né? Já tem um tempo aí que eu atuo nessa parte de comportamento suicida com adolescentes e também adultos e idosos, e eu posso dizer que é algo que não tem idade. Para quem procura ajuda, tem como sim trazer um novo significado pelo que aconteceu. Isso é incrível. A gente vai para um VT agora, né? Vamos lá, temos até puxando esse tema que você bem colocou aqui, doutora Kelly, pessoas que deram a volta por cima, né? Pessoas que começaram a ver, depois que passou por isso, começar a ver com olhos diferentes, né? Talvez naquele momento não via esperança, solução para nada, mas depois que passou tudo isso, viu momentos incríveis que poderia ter perdido, né? A gente acompanha agora, continuando, né? Na semana passada a gente começou a assistir uma série com o Margem Norte, um bate-papo meu com eles, e a gente continua acompanhando agora sobre o novo projeto e documentário Voar, que trata desse assunto. Vamos lá? Fala, minha gente, olha eu aqui de novo com a galera do Margem Norte, batendo esse papo muito legal e importantíssimo também para você que, quem sabe, está aprendendo a lidar com as emoções, ansiedade, depressão, pânico, aquele senso de aceitação também. E no último programa que eu estava aqui com a galera, a gente falou um pouquinho sobre as emoções e eu terminei falando com o Cris, né, que perdeu durante a pandemia. Perdeu, Cris, foi a sua mãe, a sua tia
A minha avó, a sua avó e o meu tio e também. o tio também. 4 pessoas importantíssimas na família. E superar esse luto, como é que tem sido para você, Cris? O primeiro processo, logo de cara, as ferramentas que eu tinha foi o isolamento, né? Então eu me isolei das pessoas e vivi o processo na solidão, não pedindo ajuda e tentando enfrentar tudo sozinho, assim. Não foi a melhor solução, mas eu comento que foi as ferramentas que eu tinha no momento. Ainda não fazia terapia, ainda não conhecia o que era terapia, e foi dentro do grupo, vendo exemplos da terapia, a gente começa a entrar um pouco mais nesse processo. Então, com o processo da terapia, eu entendi justamente o quão mal a solidão pode fazer para mim. No começo ela parece muito bom, assim, ela parece muito boa, mas o fato de você excluir as pessoas da sua vida para tentar resolver um problema sozinho, você naturalmente acaba sendo engolido por esse problema. Então, pedir ajuda, compartilhar com as pessoas e a terapia individual e em grupo também me ajudou muito nisso. Verdade que o luto ele passa por algumas fases, né? E quando a gente vê que está se demorando demais em uma dessas fases, é importante a gente buscar ajuda, né, auxílio, assim como você buscou também. E vamos falar agora um pouquinho com a Vicky, né? A Vicky que também passou por uma situação muito difícil, né, Vicky? E teve o apoio do pessoal aqui também para te incentivar, mas não foi fácil ouvir o conselho deles, né? Não foi fácil. Eu sou uma pessoa bem resistente, posso dizer que um pouco teimosa. E eu acredito que esse processo de procurar ajuda e conseguir me entender, né, o autoconhecimento, ele se deu, sem dúvida, pela insistência de cada um deles para que eu buscasse me compreender, para compreender quem estava à minha volta, né? Então, eu sou a última filha, a menina, né, e a mais nova de uma família, então eu sou a filha, o cristalzinho da família, né? Então, às vezes eu não sabia lidar com as coisas que estavam ao meu redor no dia a dia, porque, de fato, a vida adulta e a realidade da vida, ela é dura. E o próprio Deus nos diz, né, que nós teríamos aflições, mas Ele estaria conosco em todos os momentos. E saber lidar com tudo isso, para mim, foi muito difícil e conturbado. Então, ter eles para me incentivar e buscar, para que eu buscasse ajuda, foi, sem dúvida, essencial para que hoje nós pudéssemos estar aqui, eu pudesse estar aqui, e eu, sem dúvida, vou dizer, olha, as suas crenças, ela pode te privar de ter uma vida extraordinária. Porque quando você se conhece, você busca conhecer a si mesmo, para conhecer quem está à sua volta, para conseguir lidar com as pessoas em convivência, né? Uma convivência saudável, a sua vida, sem dúvida, vira uma vida extraordinária, né? Verdade, né? Viver o extraordinário. Bom, e para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o que a Vicky fala, no documentário, viu? Tá tudo lá no documentário. Acesse o canal da gravadora Novo Tempo no YouTube e tem o documentário Voar, que é o tema, né, desse projeto lindo, preparado com todo carinho pelo pessoal do Margem Norte, trazendo ali, cada um trazendo o seu relato, a sua história de vida. Tem história, né, do Cris, tem história da Isa, tem história da Gabi, tem a história do Lucas, do Darlison, que não pôde estar com a gente aqui. Mas, Lucas, até rapidamente aqui, a gente entendendo um pouquinho da sua história também. Hoje, inclusive, no programa, a gente está falando sobre o Setembro Amarelo, a importância da conscientização. Você passou por algo muito difícil na sua vida que te deu vontade até de desistir de tudo também, foi isso? Sim, sem dúvida. Eu lido com uma depressão desde criança, né? São muitos os fatores e os motivos, né? Hoje, com o tratamento, no lugar em que eu estou de tratamento, eu consigo entender muito melhor, né? E compreender, às vezes, não resolve, mas alivia. Entender a nós mesmos alivia muita coisa. E, sem dúvida alguma, assim, no auge da minha depressão, foi essencial a rede de apoio, né? A rede de amigos, né? A rede familiar, o tratamento, a atividade física. Assim, o que a gente quer é parar a dor, né? A dor é muito grande, a gente só quer que a dor passe. E isso pode levar a gente a fazer o pior, né? Que é cometer o suicídio, né? Que é se machucar, né? E para que a dor passe, ou para trocar de dor, né? Mas, assim, eu diria que Deus, ele foi muito bondoso comigo, assim. Ele realmente colocou pessoas incríveis no meu caminho. E também sempre me deu aquela força para lutar, para continuar tentando, mesmo quando eu queria desistir. E nesses episódios, assim, do auge da minha depressão, sem dúvida foi essencial a rede de apoio. Não me isolar
isolar completamente, né? Eu sei que é o que a gente quer fazer, mas a rede de apoio foi essencial para mim. Sensacional. Gente, nosso tempo aqui é curto, mas eu quero saber depois como tem sido, né, os momentos de vocês pós tudo isso que vocês passaram. E eu sei que a montanha-russa, né, como a Vicky fala no documentário, ela é aquela loucura. Mas chega um momento que a gente consegue, né, ter o controle das emoções e a montanha-russa não fica mais tão terrível assim, né? Fica mais controlada. E no próximo episódio a gente vai ouvir eles falando um pouco mais sobre isso também e tem um trechinho da música tema que eles vão cantar pra gente, tá bom? Até a próxima. Uau. Legal, Grupo de jovens, muito bonito esse depoimento, o depoimento de todos eles, que demonstra a situação dos jovens, não é, Kelly? De como muitos dos nossos jovens estão adoecidos e quão bom é vê-los quando no encontro eles se reencontram. Encontraram-se com amigos, com a igreja, com família, com a terapia, com ajudadores, o que a gente chama de rede de apoio, todos unidos, e eles se reúnem para contar cada um da sua história sobre um final feliz. Que dizer desse tempo da vida, a juventude, mas uma juventude que está doente, mas há esperança. É ver que os problemas, ele está em todo o movimento trazendo essa consciência. Quem sou eu no mundo? O questionamento da existência. Às vezes a gente não tem ideia do que está passando aquele jovem. Ele só está começando a vida. Cuidado, às vezes essa afirmação que você fala é o que está comprometendo a saúde dele mental. Então a gente vê que quando eles se unem, eles estão falando das lutas que eles têm. E será que os adultos, quando encontram com esses jovens, como que é a postura? O que você fala para ele? O que você o motiva? O que você encoraja? Porque isso daí tem muito a ver com a forma como ele vai lidar com os próprios problemas. Porque problema todo mundo tem. Dependendo da intensidade, isso daí é mais agravante. Então, o mais significativo ali é ver o quanto eles se uniram para uma causa focada na vida. Que é isso que a gente está dizendo, porque aumentaram os grupos onde eles filmam pessoas se automutilando, pessoas fazendo algo contra a vida. Então, esse é um bom exemplo para mostrar. Nós precisamos agarrar o que é bom e tem meios para isso. Mas, claro, procure seu tratamento, procure pessoas que acreditem que você está numa condição hoje que não é você. Você está doente. E quando a gente está doente, a gente precisa de cuidado e um cuidado que vai ao encontro da sua necessidade. Interessante pensar, né? Falar de jovens, porque esse argumento é muito comum, né? Mas é jovem, não faz sentido. Mas quantos problemas nós solucionamos emocionalmente com um recurso que a gente busca de uma experiência bem-sucedida no passado? A gente fala isso de casamento. Às vezes os casamentos estão afundando e a lembrança de um momento feliz faz eles retomarem. A gente vive uma situação complicada, mas a gente tem uma experiência de outras que não foram, ou de outros lugares. O extrato de vida dele, se ele começou num ambiente todo complexamente torto, ele só tem aquilo. Ele não tem uma referência de outro lugar. Então, quanto menos vida, menos experiências para puxar e se aportar ele vai ter para solucionar o problema. E é a hora que a gente se junta e você pode não ter vivido a experiência, mas a minha junto com você pode fazer, né? Eles se juntaram, isso é muito importante. Falando em felicidade, eu tenho um recado de felicidade e casamento para falar para você. Você tem ouvido isso aqui e quando a gente está insistindo é porque o negócio é sério e bom. Muito bom. A Novo Tempo lançou, e já há algum tempo, e já está fazendo enorme sucesso, um curso bíblico virtual, um curso para casais virtual. Eu falo de curso bíblico porque a verdade não veio de outro lugar. É segurança total de que isso é de uma informação importante, válida e infalível. Olha que nome legal. Felizes para sempre. A gente está atrás e as pessoas estão se tornando infelizes à procura de uma infelicidade no lugar errado. Mas você pode, enquanto casal, pensar nesse desenvolvimento, inclusive soluções de alguns problemas que estão te atormentando fazendo esse curso. Ele é estruturado pensando em você como você é e como o seu casamento aconteceu. E se você não é casado, vale muito a pena pensar nisso e fazer esse curso também. Ele tem uma parte exclusiva, singular, dedicada para homens. E aquilo que eles precisam saber e fazer no curso, e também para mulheres também. Você tem essa separação que faz o curso ficar muito dinâmico. Você começa com isso no momento em que você manda uma mensagem do WhatsApp da Esperança.
Anota aí, ó, 12 982000062. Para você não confundir com os outros WhatsApps, o que tem 4 zeros no meio da esperança, tá bom? 12 982000062. Mandou a mensagem e instantes depois, esse curso já está começando e esse caminho para a satisfação na vida como casal vai também começar a ser traçado e caminhado, né, por você. Muito bem, gente. Fica o nosso convite, 982000062. Vamos para o intervalo. Na volta, nós ainda vamos falar sobre saúde mental com você. Até já. Vem, meus amores, venham todos para cá. Essa sala é toda sua, já que você também nos deixa entrar e ficar aí na sua casa, no seu trabalho, no escritório, onde você estiver. O nosso abraço, o nosso carinho. Tem pergunta para você aí de casa, não é, Abinal? A gente quer saber, por exemplo, sobre experiências vividas. Sua saúde mental já foi pior, hoje está melhor, já esteve bem, hoje você está mal. O que mais nós queremos saber? Pois é, esse lenço que eu estou usando aqui, para quem talvez está chegando agora, ó, é dos desbravadores que também estão juntos nessa campanha do Setembro Amarelo, viu? Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, a gente cuidando, né, da saúde mental, saúde emocional. Sendo que a cor do lenço amarelo é sempre amarelo no uniforme dos desbravadores. Eles trabalham o ano inteiro, ininterruptamente, aí esse trabalho do Clube de Desbravadores com as famílias, a comunidade e... Por ter o lenço amarelo, faz parte também, aliás, estamos juntos na campanha com a vida. Mas essa semana é a semana especial, anual dos desbravadores, para culminar no próximo dia 21 com o Dia Mundial dos Desbravadores. Ou seja, é presença no mundo todo e tu tá lá, hein, que tu é mais um dos desbravadores. Estamos juntos, e é isso mesmo que quer dizer. E é isso que você, que está acompanhando a gente aí precisa saber também, tá bom? Conhecer mais sobre os desbravadores, quem são, vai lá, Encontre um Clube, digita no Google, Encontre um Clube e também conhecer um pouco mais sobre o Setembro Amarelo. Tem cartilha, tem materiais, vários materiais aí para você conhecer também, tá bom? E poder ajudar outras pessoas. E acompanhando o nosso Entre Família sempre, a gente aborda temas relacionados à nossa saúde emocional. E por falar nisso, né, pastor Aleixo? Vamos para aquele momento de prática, né? Na prática. Sendo que nós vamos falar de resiliência, né? E não pontuamos ainda o que é a resiliência, doutora Kelly. Porque pensamos, olha só, o quadro é este... de adoecimento, de sofrimento mental, de ideias suicidas, enfim, uma avalanche de sofrimento. E a gente precisa desenvolver a capacidade, a chamada resiliência. Antes de prosseguirmos para as características dela, desse enfrentamento, o que é a resiliência frente ao adoecimento mental e a vida? Principalmente quando você passa por algum sofrimento, você começa a ter aquela sensação de desistir, né? A resiliência, ela vem, né, como uma forma de você, claro, né, desenvolver nesse momento que você sente a dor, ela é real, ela está acontecendo, mas você não permite. E aí a gente sabe que sozinho não é possível, mas você não se desgruda daquilo que pode te ajudar dentro da sua rotina, dentro da sua... Por isso que a gente fala assim, a pessoa resiliente não dá para você olhar só um aspecto. Aquela pessoa, ela não desiste facilmente. Não, ela tem algumas características que a gente vai abordar de forma mais pontual, mas se ela não deixa de focar na própria vida. Então, mesmo que ela passe por sofrimento, passe por alguma coisa que a deixa desanimada, aquilo ali não vai torná-la desamparada. Ela não vai desistir do que de fato a vida vai proporcionar dentro a essas características. Muito bom, vamos ver algumas delas. Uma característica primeira da resiliência nesse sentido é a persistência. Eu vou falar de você, posso? A gente precisa de profundidade em tudo. Profundidade das nossas convicções, há uma profundidade nos nossos relacionamentos, né? O quão profundamente nós nos conhecemos e não há profundidade automática. Essa persistência é que permite que as coisas de fato sejam profundas. É um exemplo muito interessante a gente pensar numa corrida. Você pega uma corrida longa, uma maratona, aquela camiseta pode ter sido comprada ontem, o tênis pode ter sido comprado essa semana, mas aquele condicionamento cardiopulmonar foi construído por muito tempo.
por muito tempo. É a insistência na atividade que faz com que a resistência aconteça. Nós estamos vivendo a era do imediatismo. Nós não gostamos de nada que dure mais que 30 segundos, mas nada importante na vida foi construído sem resistência, sem persistência, não é? E ver que você não pode se acomodar, né? A persistência, ela vem muito daquilo que você continua insistindo, que aquela realidade você não merece. Você pode questioná-la, você pode entender que aquele não é a última porta. Talvez aquele não seja uma forma de você crescer dentro daquela situação, porque aquela pessoa não te compreendeu. Vamos procurar outra maneira de alcançar o seu sonho, o seu objetivo. Então, a persistência é você saber do seu alto valor, porque também é uma das características da resiliência. Uma pessoa que ela, mesmo que ela mostre as lágrimas, aquilo ali não é impedimento dela continuar caminhando. Então, é muito importante a gente ver qual é o ciclo de pessoas que você anda. São pessoas que abusam de substâncias. Como que é? Como que vocês, não é abandonar essas pessoas, mas assim, mostrar também, olha, não tá legal o jeito que a gente tá vivendo. Vamos persistir, vamos procurar outra saída. Isso daqui tá deixando a gente anestesiados, a gente tá perdendo nossa família, nosso estudo. Então, a persistência é você crer que você merece muito mais. Me faz lembrar a mulher que sangrou por 12 anos. Ela certamente tinha algum quadro emocional afetado pela sua doença física, pelo seu sangramento físico. Mas era uma mulher altamente persistente, apesar da sua dor. Ela gastou tudo que tinha procurando médicos, procurando remédios, procurando ajuda. É alguém que não se conforma de estar na condição que está, sem que antes se gaste, se for necessário, para buscar ajuda. E ela assim o fez. Então, essa persistência frente à resiliência é justamente esse desejo forte. Você vai dizer assim, mas eu não tenho forças, eu não tenho mais energia. O que resta de energia para respirar, que seja um respiro de socorro. Porque senão a gente não esgota todas as possibilidades de cura, de restauração. Então é a terapia, é o psiquiatra, são os amigos, a família, a igreja, é se valer de todas as oportunidades e você criar oportunidades. O texto diz que ela gastou tudo o que tinha, ela fez isso. Porque vamos dizer uma coisa assim, bem da realidade. No fim das contas, é você e Deus. Aquela mulher não tem algo a dizer de outros que lhe foram dando vida ao longo do caminho. A vida dela chegou quando ela encontrou Jesus, ou Jesus a encontrou. No fim das contas, somos nós. E na nossa solidão, ter o encontro com Jesus. Verdade. A gente é tentado, eu mesmo, né? Já fui tentado em vários momentos da minha vida a pensar que não tem solução, não tem saída, não tem o que fazer diante de algumas situações. Mas não, sempre tem uma saída, sempre tem uma porta, porque até mesmo para a morte, Jesus, ele deu a solução para a morte, né? A morte foi vencida na cruz. Então, o que mais a gente pode achar que não tem solução, que não tem saída, né? Então, a gente quando chega a esse ponto, né, de reconhecer, porque às vezes não é fácil a gente parar e reconhecer, não, Jesus, ele pode me ajudar, Jesus, ele vai me ajudar. Conversei já com várias pessoas que estavam em depressão profunda mesmo, eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de falar com Deus, não consigo, não tenho forças, e o que fazer, né? Quando não tem forças, quando eu não consigo, a persistência, claro, ela tem que estar presente, mas tem momentos que a gente não consegue, o que a doutora Kelly diz, né? Persistir, e o Aleixo trouxe também, persistir em continuar agarrado àquilo que pode te trazer esperança, como diz a Bíblia. Mas a gente desdobra ainda mais esse assunto, vamos a uma próxima característica. Confiança. Confiança em Deus ou em nós mesmos? Eu acredito que quando a gente fala em confiança, é aquilo que te torna mais, te dá uma autonomia, te faz você só confia naquele que realmente deixa você ser você mesmo, deixa você falar o que você pensa, deixa você agir do jeito que você se sente mais à vontade. A confiança, ela é uma base de qualquer relacionamento, e principalmente a convivência com seus pares, com seu pai, sua mãe, ela vai tendo um reflexo na relação espiritual. Por isso que a gente fala da responsabilidade que nós, como adultos, temos, né, dentro dessas gerações que estão aí, tendo a nossa referência como uma base até espiritual. E é por isso que a gente precisa ver como que anda a minha confiança. Eu sou uma pessoa muito desconfiada, chega uma pessoa para falar comigo, o que ela quer? O que ela
está querendo? Toda vez que eu tenho essa característica, esse pensamento disfuncional, ele pode gerar esse sofrimento psíquico. E a gente precisa criar medidas, por isso que muitas vezes o manejo do estresse, rever a história de vida desse indivíduo para que ele realmente estabeleça uma confiança própria, porque começa por aí. Não adianta se eu não confio em mim mesmo, não de uma forma, né, de autossuficiência. Essa autossuficiência também é prejudicial, mas assim, onde ele consegue ver que ele é uma boa pessoa, que ele merece ser respeitado, de que ele faz bem muitas coisas, outras nem tanto, e que isso faz parte do pacote, mas que ali ele consegue o quê? Também se abrir sentimentalmente, melhor dizendo, para o outro. Porque confiança requer trocas de sentimento, que é isso que tem diminuído dentro da nossa rotina. A gente fala de coisas, de obrigações, mas não fala da gente. E é isso que quebra muito a confiança, que não gera esse crescimento. Então, e que tem tudo a ver com a resiliência. Porque se você lembra de alguém no seu sofrimento, nem que seja o número 188, né, que é do Centro de Valorização à Vida, você lembrar, eu confio neste local, nesse canal de segurança, ou nesse pai, nessa mãe, nesse pastor, nesse ali, né, o líder desbravador, alguém, isso daí vai te dar mais confiança de avançar mesmo nas dificuldades da vida. Porque o mais difícil é quando você chega no momento que realmente a pessoa vê que está num vale profundo, numa tristeza muito, assim, agravante, os sintomas, né, dependendo da situação, onde ela se vê sem saída. E a confiança é a base. Então, você está falando de ter em quem confiar, de também ser alguém capaz de reconhecer que há algo a ser confiado daquilo que Deus lhe deu, enquanto sua identidade, seu valor. Fundamentalmente, seu propósito. Seu propósito. Se você perder o propósito, não há mais nada para perder. Existem dois, segundo uma boa frase já dita há algum tempo, dois grandes momentos da vida de um ser humano. Quando ele nasceu e quando ele descobre por que nasceu. Eu me lembro de uma frase muito importante que eu ouvi num dos dias muito tristes da minha vida. Eu estava voltando do sepultamento do meu pai e a frase era: você não tem mais pai, mas continua sendo um. Isso obviamente não é uma pílula para todo mundo, mas pensar, por exemplo, eu tenho uma função enquanto pai. Eu tenho um propósito na vida daquelas pessoas. Isso determina muita coisa, muita coisa. Ela supera as tristezas, ela supera as vontades de fazer loucuras, elas superam tudo. Uma pessoa que não compreende o que ele veio fazer, ou quando os propósitos todos estão com a seta virada para dentro, ou seja, se todos os meus sonhos se resumem a mim, eles podem ser desligados sem prejuízo. Agora, quando meus sonhos se conectam com a realização de outras pessoas, a gente sempre vai pesar um propósito muito maior, né? O tamanho dos nossos sonhos, ele envolve ele é determinado pela quantidade de pessoas que cabem nele. Quando Elias estava no fundo do poço, que na verdade estava no fundo da caverna, quando Deus se apresenta para Elias, ele se apresenta lembrando a Elias que ele é um profeta. Ele devolve o propósito, ele fala: sai daí, Elias, não fala sai daí, eu te amo. O eu te amo de Deus vai lá fazer isso com Eliseu, vai lá para um rei, vai lá para outro. Ou seja, há coisas importantes que vão acontecer por meio de você. Jacó, no Jaboque, no momento mais terrível da sua luta, ele só queria saber se ele tinha um propósito. Eu não deixo ir você ir enquanto me abençoar. Aquela bênção deixou ele aleijado. Ao toque da bênção aleijou, mas aquele toque dizendo assim: você tem um propósito. Aí ele sai, então não vou morrer. Isso é o centro da questão. Propósito. Confiança no propósito. Porque se eu confiar nas minhas habilidades, amanhã eu posso não estar confiando mais. Ainda que tenha assim uma celeuma, uma confusão em torno do que seja esse propósito. Vale uma pauta para a gente conversar sobre como perceber, como entender o propósito da vida. Vamos a mais uma característica, né, Binal? Flexibilidade é mais uma delas, né? Flexibilidade até a gente coloca aqui nessa característica, né, de se adaptar diante de algumas situações, diante de algumas circunstâncias que nos sobrevêm, né? Eu creio que essa característica foi marcante na pandemia. Quantas pessoas até levaram ao suicídio porque perderam o emprego, tiveram alguma situação que realmente ela não percebia que poderia ter outras habilidades. Ou alguém que poderia dar ali um auxílio, pedir ajuda, né? Alguma questão bem pontual, mas que hoje muitas vezes a gente vê até na juventude. A resistência: olha, filha, agora não vai ser possível. Como assim não vai ser possível? Como assim você não vai me atender?
Então, realmente, a gente ser rígido, a rigidez, a gente não está falando de firmeza, né? A rigidez, ela prejudica muito a nossa saúde mental. Até para procurar uma pessoa que tenha competência. A gente sempre fala, a pessoa que tem um comportamento suicida, ela precisa ser o quê? Ativa no tratamento. Então, ela está ali no tratamento, conduzindo, e os sintomas persistem. Ela precisa procurar. Será que realmente a medicação está funcionando? É essa medicação mesmo? A terapia, como que está sendo realmente conduzida? Não é ir contra o profissional, mas a favor de si mesma. Ela precisa ser ativa nisso. E a flexibilidade é o que acontece. Não, já estou fazendo. Não, não é só fazer. É perceber que está avançando, que realmente está melhorando, que as condições estão sendo mais favoráveis para ela. E a flexibilidade, ela realmente é o nosso dia a dia. É desde quando alguém te fecha no trânsito, a gente fez que é algo... Não, é no dia a dia. Alguém que falou, agora não posso falar com você. Como que você se sente? Ok, ele não pode falar comigo agora, mas depois eu procuro novamente. Você tem essa flexibilidade diária? É no dia a dia. As pessoas rígidas sofrem mais, porque elas são mais trancadas na dor e elas são muito difíceis de se permitir serem amadas. Pessoas rígidas, elas impedem que outras as amem, portanto, elas impedem também serem cuidadas, e isso vai impedir que elas sejam tratadas. Pense nisso, na sua rigidez, na sua inflexibilidade. Isso é adoecedor, isso é matador, diria assim. A roda do trem se desgasta com muito mais velocidade do que o pneu do carro, porque é ferro com ferro. Ela anda bem menos quilômetros. Eu diria, aliás, eu digo com toda certeza, o nome disso aí e de tudo que você descreveu é sabedoria. Sabedoria é um trato. Se você pegar todas as características de sabedoria, é tudo que você falou nesse minuto. Sabedoria é você pegar o que é correto, o que nunca vai mudar e saber colocá-lo na vida que é cheia de curvas. Isso é sabedoria. Sabedoria é você pegar um mandamento que você tem 2 palavras e aplicá-lo numa vida como a sua que tem muitas palavras. Isso é sabedoria. E sabedoria é dom de Deus. Ninguém consegue ser flexível ou sábio sem que Deus participe disso. Porque você tem que conhecer muito o que é correto para você não se flexibilizar ou fazer média ou negociar com o mal e saber exatamente como você aplica essa sabedoria, né? Tiago fala, mostre em condigno proceder. E aqui a gente tem um encontro do que é o mental e o seu sofrimento e as dores que muitas vezes põem alguém dentro de uma armadura que não se permite ser tocada, abraçada, cuidada, ouvida, porque ela está se protegendo, não é, Kelly? E aí tem esse aspecto da sabedoria que ela vem aprendida de Deus, de que você é amado, você é filho, você é querido, você é bem-vindo, e o Espírito Santo vai construindo isso em nós, quebrando nosso orgulho também. Tem muita inflexibilidade, muita rigidez do orgulho, e esse é alguma coisa que a gente precisa apresentar a Deus urgentemente. Tem mais uma característica. Esperança em Deus, a principal de todas elas, né? Confiar que independente de qualquer situação, qualquer circunstância, dificuldades que a gente esteja enfrentando, Deus, Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós, né? Para você que está acompanhando a gente agora, pensando que a sua vida não tem um propósito, pensando que não tem solução, não tem saída, parece que entra aqui, sai ali, eu não consigo absorver, não consigo ouvir a voz de Deus, eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. O que dizer, né, pastor Aleixo? Para uma pessoa que talvez está pensando isso, mesmo acompanhando cada passo do que a gente está trazendo aqui, mas ainda assim fica, eu não sei, acho que Deus não tem um propósito para a minha vida. Esperança em Deus se constrói também. Nós não temos, todos os seres humanos, o mesmo nível de esperança em Deus. Nossa esperança em Deus, ela se dá à medida como que o nosso relacionamento se aprofunda nele. Como qualquer outro relacionamento, um relacionamento de muitos anos, um relacionamento de muita confiança, um relacionamento de muitos momentos vividos juntos, é um relacionamento que há mais certezas do que outros. Você é só pensar nos seus amigos. Quando a gente fala que vai confiar em Deus, é confiar em Deus de que Ele é capaz de nos salvar e confiar em Deus que Ele tem um plano de vida. Então, eu confio que o jeito dele é melhor. Eu confio que mesmo que na minha mente as coisas não façam sentido,
faz sentido porque ele falou. Deus não é ilógico. Nós é que temos sabedoria muito baixa para compreender a magnitude da lógica dele. Então tem hora que a gente se curva e a gente se curva e fala, Senhor, o Senhor é mais sábio do que eu, e é por isso que a gente vai fazer isso. Esperar em Deus é saber que há um amanhã e o amanhã é dele. E ele concede esse amanhã. Ele deu essas coisas. Uma das coisas muito importantes que você fazer é aprender a dizer sim para Deus nos pequenos convites. Ele fez um pequenino convite. Diga sim para ele. De sim em sim, os sims vão ficando grandes. É bem isso. E você sabe que tem casamentos que estão se desfazendo. E muitos casamentos maus têm sido motivo de sofrimento. E sofrimento que leva à depressão, ansiedade, até mesmo pensamentos suicidas. Nesse Setembro Amarelo tem mais gente falando de adoecimento vindo de maus relacionamentos do que você imagina. Aliás, você que está me ouvindo agora deve ter isso em mente. É o meu caso, Darleide. Mas a gente quer ajudar você em todos os sentidos. Estamos falando de saúde mental, de prevenção a suicídio. Nós estamos falando de você, da nossa história de vida e suas dificuldades, mas com vistas para a esperança, para algo que seja transformador. Assim como nós desejamos que o seu casamento vá bem, porque o seu casamento faz parte de você viver com qualidade, viver uma experiência bonita de vida. Portanto, criamos um curso para você fazer digitalmente. Não vai ser para quando chegar, quando o correio bater a porta da sua casa. É para ser agora. Seu casamento vai mal? Você já tentei de tudo. É como a mulher que sangrava por 12 anos. Já tentou de tudo, mas nada estava dando certo para ela. Mas quando foi na última tentativa, aliás, depois daquela não haveria outra no encontro com Jesus, nós também queremos te apresentar Jesus no seu casamento. Vamos fazer isso juntos? Você vai mandar para a gente uma mensagem agora, não deixa para depois, porque aquilo que está doendo agora, a gente precisa resolver agora. 982000062 é o WhatsApp para onde você vai mandar apenas 3 palavrinhas, felizes para sempre. E a nossa esperança vai chegar a você, dando em resposta ao curso sobre casamento feliz. Para você, para o seu marido, tem lições que são para vocês dois separadamente, como tem lições para que façam juntos. 982000062, quero ver você mandar essa mensagem agora, como eu quero ver o seu casamento transformado. Vamos lá? Nós estamos indo agora para o intervalo. O intervalo, você sabe, né? É de 4 minutos. Esses 4 minutos é um tempo curto, mas ele dá tempo de fazer muita coisa. É um tempo para fazer muita coisa boa. Uma delas é imediatamente pegar seu celular e começar a fazer o curso agora. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bebe uma água, que daqui a pouquinho a gente já está de volta. Amores, juntinhos aqui no nosso consultório de família. Opa, tão bom no ar com você, de família. Tão bom fora do ar com você. E é tão ruim que eu sempre estou confundindo entre família e consultório. Ruim nada, gente. Consultório, um dos melhores programas dessa Novo Tempo, vai ao ar hoje, terça-feira, às 8 da noite. Claro, porque eu sou legal, divido com todo mundo, inclusive com entre família. Consultório de família, hoje, às 8 da noite. Combinado? Fechou. Agora tem interações. É você junto com a gente por aqui, ó, aparecendo no telão. Pode ser anônimo mesmo, deixando a sua interação com a gente, tá? E a gente já corre para cá. Eu queria fazer uma profecia que um dia chegará em que o consultório de família vai começar e a apresentadora vai falar: seja bem-vindo, meus amores, ao Entre Família. Aí vai mudar. Verdade. Vai mudar. Aí já ganhou o primeiro lugar no coração Esse dela. dia vai chegar e vai estar no ar. Nós vamos estar assistindo. Eu estarei lá para saber, eu estarei lá. Tem um sobrinho que não demonstra alegria para viver. Em conversa, ele afirmou que não tem medo da morte. Devemos nos preocupar? Olha, a gente fala que toda conversa que requer, né, toda atenção é sobre a vida e a morte, né? Então esse adolescente, eu não sei quantos anos, né, o seu sobrinho tem, mas é muito importante trazer esse sentimento para um profissional que vai acolher, que vai identificar quais são os riscos. A gente não dá para confundir, cada um no seu papel. Se é tia, se é avô, se é pai, se é mãe. Se você percebeu que a criança ou adolescente está tendo um desinteresse da vida, porque com certeza tem alguma coisa aí. A alegria, perdeu a alegria, é a fase mais alegre, onde a pessoa quer se relacionar. A gente sempre fala, o sinal com o adolescente é quando ele não quer mais conviver entre os colegas. Alguma coisa está acontecendo ali, porque é o momento dele se socializar. Então, não é só uma questão de preocupação, é realmente entender que você precisa de um suporte, aí, um auxílio, procurar um psicólogo
ou também um psiquiatra, uma clínica onde possa ter ali todo o suporte, tirar as dúvidas e que seja de preferência da escolha dele, porque não adianta ser bom para o pai, tem que ser bom para quem vai ser atendido. Então a gente sempre mostra, mudou, teve algum comportamento brusco ali, teve uma mudança brusca no comportamento, mudou a questão do sono, do apetite, das interações, aquilo que ele gostava de fazer não gosta mais, se isolou. Por favor, não vamos esperar acontecer algo para depois sinalizar, porque a gente sabe que a fala precede a tentativa de suicídio. Então, a pessoa que ela fala não quer dizer que você tem que se desesperar com ela. A gente sempre fala, se acalme e fala, olha, eu tô vendo que você realmente tá dizendo que não tem medo da morte, mas eu quero você vivo aqui com a gente, para vivenciar muitas coisas boas. Vamos procurar quem possa nos ajudar? Interessante que o pânico, ele te dá o medo da morte, né? Você fica aquele medo de morrer, qualquer coisa. Já uma depressão profunda, um caso como esse, vai perdendo o amor pela vida, não querendo mais, tanto faz viver, tanto faz morrer, né? Muito Convém, preocupante. nesse caso, fazer um diagnóstico integral, né? Pode estar faltando o B12 para ele. Pode estar faltando uma porção de coisas, né? E às vezes essa alegria que foi embora é porque o corpo não está legal. Fazer um exame, procurar uma causa, né? Isso é importante. Thaísa, desde os 12 anos de idade, pensava em me suicidar. Na minha cabeça, eu não era amada por meus pais. Sofri abuso sexual aos 9 anos de idade e tive que morar com uma tia. Lá, sofri agressões, também tinha um pai que vivia no alcoolismo. Continua por aqui também. Tudo isso me levou a sentir desejo de suicídio. Hoje, sou feliz aos 25 anos, casada e tenho um casal de filhos. Deus me abençoa todos os dias e hoje só quero viver para desfrutar de tudo que Ele me concede. Uau, que maravilhoso. Uau, que mudança, né? Graças E a gente fica feliz de ver que realmente ela acreditou que tinha algo melhor para ela. A gente agradece, Thaísa, principalmente por compartilhar algo tão... a violência muitas vezes a gente não quer compartilhar, mesmo quando algo já ali se transformou em algo muito bom, às vezes a gente quer esconder e a sua história faz com que outras pessoas percebam que é possível sair dessa condição. É claro que a gente, quando vê ali filhos, tem um casal de filhos, a gente pensa junto com essa demanda, é bom procurar um suporte, porque todo o histórico, principalmente quem tem familiares com alcoolismo, são todas as características para a gente prevenir. Então, é muito importante ver que ela buscou ali na comunidade religiosa o apoio social, sentiu que realmente ela é uma criatura de Deus, ela é uma filha de Deus e isso fez com que ela tivesse essa condição de perceber que tem muita vida pela frente. Mas lembrando, tem que procurar tratamento, queridos. Às vezes a gente tem essa questão, não, isso vai passar. Sim. Mas para passar bem, para não deixar nenhum vestígio e para outras gerações que virão, a gente tem que olhar com muita atenção, muito carinho e comprometimento com cada vida, porque a vida é insubstituível, não dá para a gente arriscar. Verdade. E eu quero aproveitar para agradecer de coração a pessoas que têm apoiado a vida, têm apoiado a esperança, têm apoiado a tantas pessoas que sofrem ao redor do Brasil e do mundo, né? Com ansiedade, com depressão, com pânico, transtornos, vontade de tirar a própria vida. Quero agradecer aqui aos Anjos da Esperança que nos ajudam a trazer temas importantes como esse para a gente conversar, ajudam a trazer temas de esperança a cada dia, a cada hora, a cada momento aqui na programação da TV Novo Tempo, da rádio, através dos guias de estudos que a gente envia gratuitamente, através da web, enfim, a Rede Novo Tempo como um todo. Fica aqui a nossa gratidão a você, Anjo da Esperança, doando a cada mês, né? Fazendo com que a gente continue no ar, levando essa mensagem 24 horas por dia. Obrigado. E quem quiser saber mais ou até mesmo se tornar um Anjo da Esperança, entre em contato com a gente. O telefone é o 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. Entre em contato agora, nossa equipe está pronta para te atender, tirar as suas dúvidas e já fazer o seu cadastro para ser um Anjo da Esperança também, alguém que leva mais esperança para outras pessoas, tá? E é graças aos Anjos da Esperança que a gente pode ter também a Semana Especial que já começou ontem, Semana Especial Arena do Futuro. E talvez você já se perguntou aí em algum momento, né, o que a Bíblia diz sobre o futuro da humanidade.
Pois é, e nessa semana especial, Semana Arena do Futuro, o pastor Rafael Rossi, ele vem trazendo para a gente mensagens especiais com um tema sobre fé, esperança, julgamento, profecias e muito mais. Com a presença, sabe de quem também? Quarteto Arautos do Rei, trazendo a linda mensagem musical inspiradora, abrilhantando ainda mais esse momento todo especial com o pastor Rafael Rossi. Então não perca, começou ontem, segunda-feira, dia 16, vai até o próximo dia 20, essa Semana Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi às 21h30 aqui na TV Novo Tempo, tá bom? Às 9h30 da noite, aqui na TV Novo Tempo, você pode acompanhar pelo YouTube também, ok? Pelo YouTube e na Rádio Novo Tempo às 11 horas da manhã. Pastor Rafael Rossi também está por lá trazendo essa mensagem toda especial. Para confirmar, aquele VT para você já deixar mais fixo aí na sua mente. Pode rodar. Já parou para pensar como a fé pode transformar vidas com um simples toque? Como Jacó encontrou esperança em meio à derrota? Como aprender a manter a força até o fim para encontrar uma esperança verdadeira? Todas as respostas a essas perguntas na Semana Especial Arena do Futuro. De 16 a 20 de setembro, às 9h30 da noite, com o pastor Rafael Rossi, aqui na TV Novo Tempo. Semana especial, 16 a 20 deste mês. Muito obrigada a você que é Anjo da Esperança, nos ajuda a promover sempre a palavra de Deus por aqui. Kelly, muito obrigada, viu, por sua presença hoje aqui no programa com a gente. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Eu que agradeço, muito bom. Aparece aí no seu vídeo, psicóloga Kelly Ruckdeskel, e você pode segui-la, fazer perguntas. Obrigada. Pastor Aleixo. Obrigado, Kelly. Você já ouviu uma conversa alheia alguma vez? Eu tenho certeza que sim. Às vezes a gente não está tão intencionado a ouvir a conversa alheia e fortuitamente, na circunstância, a gente acaba ouvindo. Para mim é muito comum, talvez para você também, ouvir conversas dos outros quando eu estou num ônibus ou num avião, alguém está conversando na frente ou atrás e a gente acaba involuntariamente ouvindo uma conversa. Às vezes, e essa situação se torna mais aguda, quando você é o assunto da conversa. E muitas pessoas tiveram a desagradável experiência de ouvir-se numa conversa de alguém e naquele momento caiu toda aquela ilusão que se tinha em relação a outras pessoas. Mas também há situações que são contrárias a essa. Quando você ouviu alguém falando, não era para você e falou com sinceridade algo bom sobre você. Já imaginou essa cena? Eu já passei por isso, foi uma delícia. Aí a pessoa sai, você está sorrindo, ela nem sabe que você está lá toda alegre. Há uma conversa, e eu creio ser a conversa mais importante dos personagens, das pessoas mais importantes do universo, que Deus nos permitiu ouvir. No Evangelho de João, capítulo 17, há a última oração pública de Jesus. Na verdade, não é tão pública assim, porque ele estava pouco depois daquela ceia, a última, e ele começa a conversar com o Pai, mas nos permitiu ouvir. E dentre todas as coisas que ele falou e começou a falar e falou bastante da gente, algumas são destaque e devem ser para a gente. Devem ser, porque ele está falando de uma coisa que nós não podemos deixar passar. O que ele fala e o assunto que ele fala nos dá motivos para dar o próximo passo e é um motivo grande o suficiente. O primeiro é que nessa conversa, no capítulo 3, o verso 17, ele diz algo. Presta muita atenção, muita. E a vida eterna é esta, ele diz. Uma pausa. Ele está definindo vida eterna. Vale a pena parar tudo que está fazendo para ouvi-lo, porque a definição de vida eterna, o caminho para a vida eterna, como que ela vai acontecer na nossa vida, é uma busca humana desde que experimentamos a ameaça e a realidade da morte. Por muitos anos, já ouviu falar quando você era criança, talvez na escola, da pedra filosofal, o elixir da longa vida. Todo mundo está querendo vida, inclusive aqueles que estão dizendo que não querem viver. Aqui ele fala, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele não está falando que conhecê-lo é um caminho para a vida eterna. Ele não disse que conhecê-lo é a maneira com que você conquista a vida eterna. Ele disse que conhecê-lo é a vida eterna.
Portanto, essa experiência de uma vida que não acaba não é uma experiência futura, porque ele se dá a conhecer neste momento. Portanto, há duas vidas sendo expostas para a gente neste momento. Uma que inevitavelmente vai acabar e outra que com ele você pode estar vivendo os seus dias, você pode estar envelhecendo e pode até já estar acomodado na certeza de que em algum momento seus olhos vão fechar, mas está vivendo uma vida diferente, a vida eterna. A vida eterna é conhecê-lo. Portanto, cada vez que uma palavra que saiu da boca de Deus, que me levou a saber alguma coisa mais sobre ele, é uma partícula de vida eterna que se gruda em mim. Cada vez que eu contemplo aquele olhar e cada vez que o Espírito Santo fala de dentro para fora, a gente vai vivendo uma experiência que nos dá completude. Às vezes, na vida, Deus nos abençoa nos entregando pessoas especiais. Muitas vezes na mesma vida, Deus nos abençoa com pessoas especiais que nos apresentam Deus. Sim, Deus nos apresenta pessoas e as pessoas nos apresentam Deus. E esse caminho de pessoas que experimentam a vida eterna e transmitem uma experiência de vida eterna é a maneira como Ele nos protegeu de todas as ameaças de morte. Eu queria que você pensasse numa coisa que Ele disse ao seu respeito nessa conversa que não era com a gente. Ele disse: Pai, a minha vontade é que estejam comigo aqueles que me deste. Poderia falar durante um ano sobre a minha vontade que estejam comigo, mas eu queria que você se concentrasse nessa tarde, nessa expressão. Você já participou de um amigo secreto e tirou a pessoa mais rica do grupo? Tirou o dono da empresa e falou: que presente eu vou dar? Que presente se dá para Deus? Que presente se impressiona a Deus? Quando Jesus quis dar um presente para o Pai, Ele falou de você. Quando Ele falou Pai, e o Pai, quando quis presentear o Filho, Ele o coroou, entregando-nos para Ele como coisa valiosa. Quando Deus diz: olha, a minha vontade é que estejam comigo aqueles que me deste. Uau! Jesus tem pela eternidade a prática de tratar bem tudo que é dele. Um dia nos desgarramos, tratados como presentes, depois de sermos perdidos, Ele diz: a minha vontade é que aqueles que me deste, você é tratado no céu e na terra como propriedade de Deus, com muito valor. Nunca, em hipótese alguma, se esqueça deste valor. Bem, e assim a gente vai finalizando o nosso Entre Família de hoje. Obrigado pela companhia de todos. Vida e Saúde vem chegando. Amanhã a gente fala sobre depressão. Tchau, meus queridos. Até amanhã.